Porque tem coisa que, sinceramente, você vai estudando um pouquinho, você vai adquirindo um senso crítico. Tem coisas que os crentes vão dizendo ao longo da história que já não convence muito. Chega para a pessoa que está sofrendo, chega para a pessoa que está numa miséria, a pessoa que apanha dentro de casa, a pessoa que está numa miséria financeira, e fala para ela assim: fica tranquila porque no céu vai melhorar. Não, no céu vai melhorar mesmo. Ninguém apanha no céu, não tem agressão no céu, não tem violência no céu, não tem fome no céu, não tem conta de luz cortada no céu, não tem indignidade financeira no céu, não tem falência no céu, não tem nada disso no céu. Mas será que esse é o conforto? Então, enquanto o céu não chega, eu preciso me conformar em ser agredido. Eu preciso me conformar em ser agredido, eu preciso me conformar com a miséria. Deus tem a plena consciência de que as nossas dores têm data, tem hora, tem calendário, tem segundo. Deus não é um Deus alheio, Deus não é um Deus sádico. Ele sabe que quem está na eternidade hoje é Ele. Nós estamos aqui na arena dos mortais, nós estamos aqui na terra perigosa, nós estamos aqui no estado de sítio. Ele está na eternidade, nós não. Então, Ele nos promete duas coisas. Primeiro, louvado seja Deus, que um dia nós estaremos na eternidade com Ele. Aleluia! Mas segundo, Ele nos promete intervir no nosso tempo, enquanto nós não chegamos na eternidade. João capítulo 4, a partir do versículo 46, uma palavra do Senhor para nós, nessa primeira quinta-feira do ano. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. E vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então indagou-lhes a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém? Meus irmãos amados, havia, e hoje menos, mas alguns anos mais, um grupo de pessoas que se intitulam como deístas. Quem são os deístas? É aqueles que creem em Deus, mas creem de uma forma diferente da nossa. Como que eles creem em Deus? Eles creem que Deus é uma espécie de relojoeiro, que criou um relógio, que criou o mundo, que deu corda nesse relógio, e agora o relógio toca por conta própria e ele não intervém mais. Portanto, os deístas formam um grupo que ao longo da história vão crendo que Deus de fato é o Criador de todas as coisas, mas que depois de criar todas as coisas, Ele deixou que as coisas se virassem por si mesmas, que as coisas corressem por si mesmas. Nós não somos deístas, nós cremos que Deus criou o mundo, mas que Deus continua intervindo no mundo. Nós não cremos que Deus criou todas as coisas, criou o firmamento, fez a divisão do dia e da noite, fez a divisão da terra e das águas e deixou tudo por conta própria. Não, nós cremos que Deus continua influenciando na terra, por isso nós não somos deístas. Nós cremos que Deus é criador e que Deus continua influenciando na obra criada. Deus continua intervindo na obra criada. É verdade, porém,
que, paralelo a esse raciocínio, existe o fato de que Deus deu ao ser humano certa capacidade de escolha. Então que Deus intervém de modo sobrenatural, mas Ele o faz quando quer. Porque o outro extremo do deísmo, o outro lado do deísmo, o contraponto do deísmo, são aquelas pessoas que pensam que Deus está rigorosamente fazendo todos os apontamentos. Em outras palavras, o sujeito ingeriu uma bebida alcoólica, entrou irresponsavelmente no seu carro, começou a conduzir numa rodovia, atropelou um inocente e o matou. Vai dizer esse outro extremo que Deus quis isso, que Deus acordou e fez com que uma das suas criaturas ingerisse a bebida, pegasse o trânsito e fez com que uma outra das suas criaturas estivesse na rodovia para ser atropelada e morta. Nós não cremos nisso também. Nós cremos que Deus deu liberdade de ação aos seres humanos, mas que essa liberdade de ação é limitada pelo fato de que nós não somos onipotentes, nós não podemos todas as coisas. A palavra livre-arbítrio faz muito parte da nossa confissão de fé, mas talvez uma expressão melhor, mais rigorosa seria amplo arbítrio, porque ninguém aqui é livre para fazer tudo o que quer. Você não é livre para apunhar de um penhasco e sobreviver. Você não é livre para comprar aquilo que a sua renda não alcança. Portanto, Deus nos deu um arbítrio que ele é muito amplo, mas ele não é ilimitado. Mas, se não somos do extremo que pensa que tudo o que acontece é rigorosamente porque Deus foi lá e apertou um botão, e se não somos do outro extremo que pensa que Deus já não aperta botão algum e que as coisas estão correndo por si mesmas, no que nós cremos? Nós cremos que Deus intervém quando quer, como quer e se quiser. O texto dessa noite nos fala de um homem poderoso, um oficial do rei, um homem que tinha prestígio, um homem que tinha um cargo social elevado, um homem que tinha uma boa renda, um homem que tinha uma boa casa. Mas o seu alto prestígio, o seu padrão social, a sua função social, o seu recurso, o seu patrimônio, não foi capaz de curar o seu filho. Seu filho está gravemente enfermo, uma febre altíssima que não passa. O texto sagrado diz que esse menino está à beira da morte. Mas deixa eu te dar uma informação que o texto não diz, mas que é óbvia. Naquele dia, você acha que somente o filho desse homem estava doente? Não, tinham muitos filhos doentes naquele dia. Tinham muitas casas experimentando a enfermidade naquele dia. A Bíblia está lançando luz sobre um exemplo, mas esse não é o único pai que em Israel chorava por um filho doente. Mas nesse dia, nessa hora e nessa circunstância, Deus resolveu intervir na vida desse menino. Não é que Deus ame mais esse menino do que os outros. Não é que Deus se importe mais com esse oficial do rei do que com os outros. É porque a agenda de Deus é misteriosa para cada um de nós. Depois de um dos cultos agora no final do ano, eu fui recebendo mensagens do outro dia de pessoas que me disseram: pastor, eu estava com essa dor e fui curada na hora do culto. Pastor, eu estava com essa enfermidade e fui curado na hora do culto. Recebi várias mensagens nos últimos cultos deste ano, nesse sentido. Mas eu sei que tinha muito mais gente doente. 5, 6, 7 receberam um toque especial da graça e saíram por aquelas portas sem a enfermidade com as quais entraram. Mas tinha mais gente doente. Não é que Deus ame mais aqueles a quem Ele curou e ame menos aqueles que entraram doentes e saíram doentes. É porque Deus tem uma agenda misteriosa. Uma agenda que a nossa capacidade cognitiva, que a nossa capacidade de raciocínio, que a nossa visão de mundo não consegue alcançar. Então tinham muitos doentes naquela época. Jesus foi lá e curou o filho do oficial do rei.
Como tinham muitos doentes em Betesda, e Jesus curou apenas um paralítico de 38 anos de paralisia. Como tinham muitos mortos em Betânia, e Jesus ressuscitou o Lázaro. Jesus tem agenda própria, e Ele faz as coisas como quer e do jeito que quer. Qual é o meu papel e o seu? Rogar que Ele faça em nós. Rogar que Ele intervenha na nossa vida, rogar que Ele intervenha na nossa família, rogar que Ele intervenha na nossa existência. E para isso eu quero destacar alguns princípios com vocês. O primeiro deles está no versículo 46, repare comigo. E o princípio é: às vezes Deus já fez muito, mas ainda não fez tudo. Anote isso, é importante. Às vezes Deus já fez muito, mas ainda não fez tudo. Eu queria que você grifasse uma expressão do versículo 46, que é a expressão de novo. Diz o texto que dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Grife essa palavra, dirigiu-se de novo. Por que dirigiu-se de novo? Porque Jesus já estivera em Caná da Galileia uma vez. Ele chega em Caná da Galileia e atende o pedido de sua mãe. Agora ele atende o pedido de um pai. Ele vai a Caná da Galileia, inicia o seu ministério de milagres, transforma a água em vinho num casamento e depois ele segue o seu ministério. Mas acontece que o segundo milagre que a Bíblia registra, Jesus volta a Caná da Galileia. A pergunta é por quê? Caná da Galileia não é uma cidade importante, Caná da Galileia não é uma cidade estratégica, Caná da Galileia não é uma cidade onde Jesus morou, Caná da Galileia não é uma cidade importante ao ministério da proclamação da palavra de Jesus. Agora, dos 7 milagres que João registra no Evangelho, dos 7, 2 é no mesmo lugar, Caná da Galileia. Em João 2, ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Em João 4, ele cura o filho do oficial do rei, Caná e Caná. Em João 5, ele cura o paralítico lá em Betesda. Em João 6, ele multiplica pães e peixes e ele anda sobre as águas. Em João 9, ele cura o cego de nascença. Em João 11, ele ressuscita Lázaro. Betânia, Siloé, Jerusalém, Caná. Por quê? Uma cidade sem expressão. É porque às vezes Jesus já fez muito, mas ainda não fez tudo. Por isso o texto diz que dirigiu-se de novo. Eu queria que você iniciasse esse ano com essa lembrança. Deus já pode ter feito muito por você, mas Ele ainda não fez tudo. Ele já veio, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já nos garantiu a salvação, mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, existem ainda promessas a serem cumpridas. Por exemplo, a promessa do seu retorno. Então Ele já fez muito, mas Ele ainda não fez tudo. Ele vai voltar. Ele já fez muito, Ele já nos garantiu a redenção, Ele já nos garantiu a remissão dos pecados. Mas Ele ainda voltará para inaugurar novo céu e nova terra. Ele ainda voltará para realizar a sua justiça definitiva. Então sim, Deus já fez muito, mas Ele ainda não fez tudo. Não pense que Deus já fez tudo na sua vida. Até o dia que Ele permitir fôlego, até o dia que Ele te permitir suspiro, tem coisas da parte de Deus para serem realizadas na sua vida. É por isso que o texto diz que Jesus foi de novo a Caná da Galileia. Quando se trata de Jesus, Ele sempre tem algo mais a fazer. Quando se trata de Jesus, Ele sempre tem uma aparição nova, Ele sempre tem uma novidade. Dirigiu-se Jesus de novo. Mas em segundo lugar, repare comigo o versículo 50. E o princípio é: às vezes nós chegamos em algum lugar e percebemos que Deus já agiu. Às vezes nós chegamos no ambiente esperando a ação de Deus e percebemos que Ele já tinha agido. Olha que coisa interessante o versículo 50.
Vai, disse Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem é de Cafarnaum, o filho está em Cafarnaum, Jesus está em Caná. O homem é influente, o homem tem dinheiro para percorrer uma distância que não é uma distância simples, de Cafarnaum a Caná. Ele vai até Jesus, deixa o filho doente em casa. Talvez a enfermidade fosse tamanha que não dava sequer para o menino encarar a estrada e chegar até onde Jesus estava. E o pai quer que de alguma forma Jesus realize um prodígio. Mas enquanto o pai está falando para Jesus, o meu filho está à beira da morte, resolva o problema do meu filho. Jesus responde, fica tranquilo, seu filho já está vivendo. Em outras palavras, eu já resolvi. Já está resolvido. E aí ele volta. E quando ele volta já na perspectiva de que Deus resolveu o problema dele. Ele chega até Jesus com uma demanda e ele percebe que Jesus já tinha agido. Eu quero desejar para você que ao longo desse ano, você tenha várias e várias experiências dessas. De pedir coisas para Jesus. E Jesus agir de forma tão sobrenatural que você nem se dê conta que Ele já fez. Não, Ele já fez. Não é que você está pedindo, aí Ele vai cruzar os braços, vai raciocinar um pouquinho, vai ver se você é um bom moço, se você é uma boa moça, e vai falar, deixa eu ver se esse fulano tem crédito comigo, deixa eu ver se eu vou atender o pedido dele. Não é que Ele vai cruzar os braços na expectativa de te dar uma resposta, é que você chegou com uma demanda e Jesus diz, já resolvi. Pode voltar lá e perceber que já está resolvido. Eu não sei se você já teve dessas experiências, eu já. Alguns dos problemas que tive, algumas das crises que tive, que tiraram a minha paz, eu me ajoelhei, eu orei ao Senhor, e no dia da conversa, no dia da reunião, no dia do encontro, já estava resolvido. Eu não precisei gastar meu argumento, eu não precisei gastar as minhas palavras, aquela angústia foi toda em vão, porque eu cheguei lá e Deus já havia resolvido. Eu sei que eu e você todos os dias precisamos tomar decisões difíceis. Eu sei que existem decisões na sua e na minha vida que só quem está na hora de decidir sabe como decidir. E nos dias mais angustiantes da sua história, lembre-se, não é que Jesus vai agir, Jesus já agiu. O segundo princípio é, às vezes nós chegamos em algum lugar e notamos que Deus já tinha agido. A crise de ansiedade tem a ver com o imediatismo. Porque a gente não vê, a gente pensa que não aconteceu. Mas tem muita coisa acontecendo sem que a gente veja. Tem muita coisa acontecendo sem que a gente perceba. Não é porque você não vê que significa que não aconteceu. Às vezes aconteceu e a nossa visão está embaçada. Maria Madalena está diante do cenário mais glorioso da história, que é o túmulo vazio. Mas os seus olhos estão embaçados pelas lágrimas e ela não percebe. Não é que o milagre vai chegar amanhã, o milagre já chegou, ele está ressuscitado. Às vezes os nossos olhos se embaçam pelo excesso de informação, pelo excesso de luzes, pelo excesso de ideias, pelo excesso de argumentos. E nós vamos deixando de ter noção de que não é porque eu não vi que significa que não aconteceu. Deus faz coisas grandiosas e às vezes você nem percebe. O ano novo começou tem 20 horas, isso. 20 horas e 4 minutos que nós estamos em 2026. Tem muitos livramentos que Deus já te deu nesse ano. Nas 20 horas desse ano, tem muitos livramentos que Deus já te deu e você nem notou. Deus te levou de coisas ruins, Deus te levou de decisões ruins. Agora eu aprendi uma coisa. Às vezes a gente ora, e eu tenho feito essa oração, talvez você possa pegar carona comigo. Senhor, me livra do homem mau,
Senhor, me livra do perseguidor. Senhor, me livra do homem truculento. Senhor, me livra do golpe. Senhor, me livra do homem sanguinário. Senhor, me livra da sociedade má. Mas eu tenho incluído nessa oração o seguinte: Senhor, me livra de mim mesmo. Não me permita tomar uma decisão que não seja centrada no Senhor. Se eu quiser me atrapalhar, Senhor, me impeça. Eu não sou deísta. Eu não acho que o Senhor não intervém. Então fala comigo, me impeça. Porque tem problemas que chegaram na minha casa e na minha vida que não existe outro culpado que não seja eu. Não foi Satanás, não foram as obras das trevas, fui eu. Não permita que as suas decisões prematuras, que os seus pensamentos prematuros impeçam o seu avanço. Peça para Deus te dar livramento de si mesmo. Mas em terceiro e último lugar, repare comigo o versículo 52. O terceiro e último princípio dessa noite é: a maneira de Deus agir na nossa vida significa que Ele nos marca, que Ele intervém em nós dentro do nosso tempo. A maneira de Deus agir na nossa vida significa que Ele age em nós no nosso tempo. O que eu quero dizer com isso? Repare o verso 52, por favor. Então o pai indagou a que horas o seu filho se sentiu melhor, e informaram: foi ontem, na hora 7ª, quer dizer às 13 horas, que a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Você já ouviu de todos os pregadores do mundo a aplicação mais simples sobre o tempo na Escritura? Existe o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo humano, os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos, os milênios. E o Kairos é o eterno. O Kairos é a ausência dos segundos. O Kairos é a ausência dos dias, é a ausência do tempo. Alguns chamam do tempo de Deus, o eterno. Do Cronos, nós tiramos cronômetro, cronologia, Cronos, o nosso dia, o nosso tempo. E do Kairos, nós tiramos a eternidade, o ambiente onde Deus habita e não tem relógio. E todo mundo diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e é verdade, porque Deus está acima do tempo. Agora, qual que é o problema? O pessoal diz assim: você tem que viver para a eternidade. E é verdade, eu concordo. Eu estou querendo chegar na eternidade. Mas enquanto a eternidade não chega, eu estou submisso a um relógio. Compromisso é 7 horas. Você vai chegar lá 7h05 e vai dizer assim: não, é porque eu estou na agenda de Deus. Acredite se quiser, eu não vou dizer o nome do santo. Eu tive uma reunião com a autoridade pública dessa aí da cidade, e ele marcou para 8 horas. Cheguei lá pontualmente. 9 horas o sujeito não chegou. 9h30 o sujeito não chegou. Secretariado, assessoria estava toda lá desconcertada, já tinha tomado uns 5 cafezinhos, a úlcera começou a atacar. Aí o cidadão chega, a maior felicidade, político, né? Pastor, olhou para o relógio. Existe o nosso horário, mas existe o horário de Deus. Existe a nossa agenda, mas existe a agenda de Deus. Na agenda de Deus, era agora às 9h30. Aí você vai falar o quê? Você vai discutir com Deus? Tá bom. O problema é o seguinte, irmãos.
Todo mundo aqui vive para a eternidade, porque todo mundo aqui crê em Jesus e está aguardando o céu. O problema é que as suas dores duram minutos, horas, dias, meses. O diagnóstico, eu vivo para a eternidade, mas a sua dor, a dor na coluna, a enxaqueca, a metástase, isso aí é dias, semanas, meses, anos. Todo mundo vive para a eternidade, mas o seu parente problemático, o seu filho, o seu neto, a pessoa que está dando problema, ela te dá problema dias, semanas, meses. Todo mundo vive para a eternidade, mas as pessoas de quem você tem saudade, a sua saudade não é contabilizada em eternidade. A sua saudade e a sua dor é contabilizada em dias, semanas, meses. Então essa coisa da eternidade é maravilhoso, todos nós aqui vivemos para ela, mas as nossas dores são nesse calendário aqui. Tem problemas pendentes da minha vida que não estão na eternidade, estão no dia 1º de janeiro de 2026, às 20h10. Então tem a eternidade, louvado seja Deus, vamos todo mundo para lá feliz. Mas tem o aqui e o agora. Os juros da dívida. Fala para o seu gerente que você vive para a eternidade. Os juros da dívida é mês a mês, é composto. Vai dobrando. É mês. Em outras palavras, a eternidade é a nossa recompensa. A eternidade é o nosso alvo. A eternidade é a nossa esperança. A eternidade é o principal item da nossa fé. Agora, as nossas dores estão aqui no Cronos. Está na agenda daqui e da agora. Talvez você tenha uma cirurgia marcada. E a sua cirurgia está marcada lá para o dia tal de janeiro de 26. Tem agenda. Quando esse oficial do rei faz a pergunta, o meu filho melhorou que horas? E a resposta o leva à conclusão de que o filho melhorou exatamente no horário em que Jesus disse, o teu filho vive, é porque Jesus sabe de uma coisa, que ele precisa marcar a vida dos seus discípulos no calendário do discípulo. Agostinho de Hipona, a quem os católicos chamam de Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, que Deus vive o eterno agora. Olha que frase linda. Deus vive o eterno agora. O que ele está dizendo? Que Deus não é submisso ao nosso relógio nem ao nosso calendário. Que para Deus hoje não é 1º de janeiro de 2026. Deus está em outro ramo. Está em outro lugar, está em outra prateleira. Mas como ele sabe que para nós hoje é dia 1º e que para nós hoje é 20h12, ele resolve intervir no nosso tempo. Porque tem coisa que, sinceramente, você vai estudando um pouquinho, você vai adquirindo um senso crítico. Tem coisas que os crentes vão dizendo ao longo da história que já não convence muito. Chega para a pessoa que está sofrendo, chega para a pessoa que está numa miséria, a pessoa que apanha dentro de casa, a pessoa que está numa miséria financeira e fala para ela assim, fica tranquila porque no céu vai melhorar. Não, no céu vai melhorar mesmo, ninguém apanha no céu, não tem agressão no céu, não tem violência no céu, não tem fome no céu. Não tem conta de luz cortada no céu, não tem indignidade financeira no céu, não tem falência no céu, não tem nada disso no céu. Mas será que esse é o conforto? Então, enquanto o céu não chega, eu preciso me conformar em ser agredido. Eu preciso me conformar em ser agredido, eu preciso me conformar com a miséria. Deus tem a plena consciência de que as nossas dores tem data, tem hora, tem calendário, tem segundo. Deus não é um Deus alheio. Deus não é um Deus sádico. Ele sabe que quem está na eternidade hoje é Ele. Nós estamos aqui na arena dos mortais.
Nós estamos aqui na terra perigosa. Nós estamos aqui no estado de sítio. Ele está na eternidade, nós não. Então, ele nos promete duas coisas. Primeiro, louvado seja Deus, que um dia nós estaremos na eternidade com ele. Aleluia! Mas segundo, ele nos promete intervir no nosso tempo, enquanto nós não chegamos na eternidade. Porque senão, para que criar todas as coisas? Gente, para concluir, eu e você damos um trabalhão para Deus. Não assim, nós não somos fácil não. Numa relação de custo-benefício, era muito melhor Deus ficar só com os anjinhos lá e nunca ter criado o tal do Jardim do Éden. Daria muito menos trabalho para ele. Ter que administrar os anjinhos. Que aí o anjinho se revolta, ele pega 1/3, joga para o lago de fogo. O 2/3 que fica é tudo maravilhoso, fica cantando para ele lá extraordinariamente, afinadíssimo. Coisa linda. E está maravilhoso, ele é Deus. Então, se ele resolveu nos criar, ele está dizendo o seguinte: eu posso intervir na agenda de vocês. Eu estou aguardando vocês aqui na eternidade. Eu criei vocês para a eternidade. A eternidade é a consumação da obra da vida de vocês, porque se é só para essa vida que vocês têm esperança, diz a palavra de Deus, vocês são os mais miseráveis de todos os homens, então mantenham os seus olhos fixos nos céus. Mas enquanto o céu não chega, eu continuo intervindo na vida de vocês. Eu concluo onde comecei. Existe uma turma aí chamada de deísta, que acha que Deus não intervém na obra criada. E eu quero garantir para vocês, à luz desse texto, que quando Deus quer, Deus intervém. A minha oração é que esse ano seja cheio da intervenção de Deus na sua vida. A minha oração é que nesse ano a sua casa receba a intervenção de Deus, os seus negócios recebam a intervenção de Deus, a sua saúde receba a intervenção de Deus, você receba a intervenção do Todo-Poderoso, porque sim, Ele age no nosso tempo. Que horas o meu filho foi curado? Exatamente no horário que Jesus falou, e isso era às 13 horas. 13 horas. Eu não sei qual é o horário da notícia boa que Deus tem reservado para você. O que eu sei é que Ele já fez muito, mas Ele ainda tem mais para fazer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus transforme esse calor em bênção e que Deus nos conceda a graça, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que aplique essa palavra no nosso coração. Os meus irmãos do Ministério de Louvor estão suando. Eu não sei se é calor ou unção, mas pode ser os dois. Oh, Jesus bendito. Senhor, aplica a Tua palavra no nosso coração. O Senhor separou essa noite para estarmos aqui. Talvez não seja a noite mais confortável, mas importa que o Senhor falou conosco. Importa que a Tua palavra alcançou o nosso coração. Importa que o Senhor nos preservou com vida. Esse problema da energia podia ter sido resolvido. O Senhor podia ter intervido, mas não fez. Louvado seja o Teu nome. O Senhor é bom demais. O Senhor nos permite estar aqui com vida. Então o Senhor pode não ter feito uma intervenção na energia, mas fez uma intervenção em nós. Está todo mundo aqui de pé. O Senhor é um Deus maravilhoso. Agora, Pai, rogamos em nome de Jesus, derrama uma bênção especial nesse ano. Que seja um ano recheado de livramentos. Um ano em que estejamos conectados no Senhor, com intimidade com o Senhor. Um ano em que venhamos a andar pelas veredas da justiça. Que seja um ano de resposta daquilo que nós estamos esperando há tanto tempo.
Que o teu amor de Pai, que a graça generosa de Jesus e que o poder do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre.